Bom dia, caríssimos, na paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Caríssimos, uma existência se faz com as alegrias da própria existência divina que lhes foi dada. Mártires, sofredores, pessoas acamadas e com doenças febris, são aquelas pessoas que passam por suas próprias depurações do espírito antes do desencarne, pois levar acima daquilo que lhe pesa não que seja não permitido, mas que seja mais uma leveza, para que se prepare melhor para a entrada no outro plano. Assim, caríssimos, todas as impurezas são filtradas, descartadas na matéria, para que o espírito fique mais leve, mais condizente com a sua viagem espiritual a ser realizada. Alguns têm cargas pesadas, resvaladas de outras vidas que trazem junto com esta e mais a outra. Por isso, períodos longos, períodos de cama, períodos febris, períodos que sofrem no leito, são necessários para que se purifiquem, para que se tenham a leveza necessária, não só da carne, mas da alma, do consciente. É um período que se faz pensar sobre a vida, sobre os valores, sobre a família em que ficou encarnado. Esses mesmos valores, repostados sobre a mesa da justiça e da memória, diante de seus olhos novamente, há o peso ali da balança justa e dos justos, onde ele avaliará, ponderará tudo aquilo que fez contra ou a favor de sua existência e que possa ter atingido outros que viveram ao seu redor. Esses outros pertinentes que estavam ali justamente para ter os seus caminhos de provações, expiações e aprendizado encarnado. Uma avaliação constante, por isso deveis fazer durante a sua própria existência, ponderando suas ações e seus pensamentos principalmente. Algumas vezes ações não realizadas, mas são pensamentos consolidados no interior da mente humana. Da mesma forma, pesam, sucumbem, fazem abrir feridas na alma, os pensamentos vis, muito piores muitas vezes do que a própria ação encarnada da matéria, que possa atingir outros. No mínima intenção de se fazê-lo, de se pensar, já se abre uma ferida espiritual, um peso que lhe cai sobre os ombros da justiça divina que será lhe feita mais tarde, no momento crucial do desencarne. Por isso, caríssimos, leveis a sua existência em plenitude consciente e de análise no aprendizado, leituras condizentes. Hoje em dia, essas leituras se desenvolveram para maiores tecnologias. Assim, não há por que ter justificativas de nunca ter sabido aquilo ou aquilo outro. Procurai saber, procurai informação, procurai o aprendizado, para que se possam elevar-se e ser aqueles menos sofredores no futuro, que lhes seja melhor. Hosana nas alturas. O livro dos Espíritos,
livro 3, capítulo 2, a questão é de número 669. 669b. De acordo com essa explicação, os sacrifícios humanos não teriam sua origem num sentimento de crueldade? Resposta dos espíritos: não, mas de uma falsa ideia do que seria agradável a Deus. Vede Abraão. Com o tempo, os homens passaram a cometer abusos, imolando seus inimigos, até mesmo os inimigos pessoais. Entretanto, Deus jamais exigiu sacrifícios, nem de animais, nem de homens. Ele não pode ser honrado com a destruição inútil de sua própria criatura. Quando se fala de mundo espiritual, plano espiritual, a gente fala daquilo que não é mais material. O plano espiritual, puro, de luz, da verdade, ele não precisa de nada material. Porque são mentores, chamados mentores de luz, mentores espirituais, que estão num patamar de elevação que eles não precisam de mais nada. Não precisam de vela, não precisam de sacrifícios, não precisam de oferendas. Eles já estão num patamar onde totalmente desapegados da matéria. Assim como outros espíritos, entre aspas, menores ou menos desenvolvidos, eles passam por essa evolução purificativa, de elevação, se desapegando cada vez mais da matéria. Então, cada vez que fazemos aí uma oferenda, o chamado despacho, matando um animal, fazendo sacrifício animal, oferecendo pinga, você não está oferecendo a espíritos evoluídos. Você está oferecendo a espíritos menos evoluídos, espíritos revoltosos, espíritos muitas vezes sem luz, ou de baixa afinidade com Deus, e que gostam dessas ações. E eles ficam ali. Então são espíritos que deveriam, ao contrário, procurarem um socorro, procurarem a compreensão. Muitos ficam ali amarrados a esses sacrifícios, a essas oferendas, porque gostam daquela energia, Então eles ficam amarrados num plano que não é deles mais. E essa amarração deles próprios, dessa falta de consciência que eles querem ter, eles não querem procurar se elevar, prendem eles cada vez mais. Eles ficam cada vez mais pesados e, consequentemente, mais necessitados. É como se fosse uma droga. Quanto mais se oferece para ele, mais ele quer e mais ele quer ficar. E aí, nesse desespero de ter mais e mais, ele também sai à procura disso. E é o que acaba sendo os tais chamados impostos, também muitas vezes, Os obsessores, Eles veem ali uma energia baixa, uma energia que ele pode se alimentar, uma energia de um vício, que às vezes está no começo, e ele intensifica aquilo para benefício dele. Então, se ele estivesse num patamar de elevação, de compreensão, que ele não precisa mais de nada da matéria, que ele não precisa mais nada daquilo, ele estaria se elevando e indo para um outro caminho, E indo para a chamada, entre aspas, salvação, Na verdade, ele estaria se evoluindo, ele estaria indo para onde ele deveria ir, Que é para um patamar superior, ter compreensão e começar a ajudar os outros, Então, como falo aqui, nunca, em nenhum momento, Deus pediu sacrifício, Não existe barganha com Deus.
Não existe aquilo que se eu, por exemplo, umas coisas meio que absurdas, mas que existem, se eu passar na prova, se eu ganhar na loteria, se eu receber aquele dinheiro, se eu passar no concurso, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, né? Eu vou subir a escadaria da igreja, não sei o que lá, de joelho. Eu vou dar 500 cestas básicas. Não existe barganha. Ou você faz de coração para mostrar que você está se desenvolvendo, para você que mostrar para você mesmo, né? Mostrar para você mesmo que você chegou num patamar evolutivo de bondade, de amor, né? De prestação de serviço fraterno. Prestação de serviço fraterno não se vê o retorno. Você simplesmente faz por fazer. É de coração aberto. É o seu anjo da guarda, o seu mentor te instruindo, assoprando no seu ouvido. Olha, a gente está sugerindo para você fazer isso. Seria melhor para você se sentir bem. E simplesmente para isso. Não é para você ganhar nada em troca. Não existe barganha. Não existe moeda de troca. Jesus veio para nos ensinar isso. Né? É dando que se recebe, sem especulações, sem segundas intenções. Ele passava na rua, estava caminhando, ele via alguém, ia lá, punha a mão e curava, sem a pessoa pedir, sem falar, olha, depois você tem que rezar, depois tem que lembrar de mim, depois você... Não, ele simplesmente ia lá, tocava a mão na pessoa e seguia seu caminho, muitas vezes sem falar absolutamente nada, sem pedir nada em troca. Se a pessoa quer, de bom coração também, dar alguma coisa, ofereceu a ele um pedaço de pão, ofereceu a ele uma coberta, um pedaço de pano, era um presente. Presente a gente aceita, né? É de bom coração também vou receber. Agradeço e acaba ali. Mas nada, olha, isso aqui é pelo que você fez. Não, nunca assim. Se alguém chegar para um médium, se alguém chegar para um padre, se alguém chegar para um sacerdote e falar, olha, isso aqui eu trouxe para você por causa daquilo que você fez. Não, ele não fez nada. O homem encarnado não faz absolutamente nada. Ele não tem poderes divinos. Quem tem poder divino é Deus. O que ele pode ter é uma mediação, por isso chamado médium, entre o plano espiritual e o plano encarnado, para que quem está no plano encarnado possa compreender, possa sentir, possa visualizar, por não ser médium, né, o plano espiritual ali presente, que está dando auxílio, que está dando tratamento, que está estendendo uma mão fraterna, né? Para ele poder ouvir mais, para ele poder acreditar que existe uma continuidade na vida. Por isso ele tem que se tratar, não só mentalmente, fisicamente, mas espiritualmente, para que quando fizer a passagem ele faça de forma mais tranquila, mais leve, mais aceitável, né? Aceitando a condição de morto que vai estar. Então, presentes existem? Existem. Vou receber? Receba. A pessoa está dando não é porque ela fez aquilo de coração, né? Então não vai decepcionar também uma pessoa por causa disso. Receba. Ah, você não gosta daquilo? Receba da mesma forma, depois você faz aquela doação para uma outra pessoa. Vai saber se você não é a ponte para aquela doação. De repente uma pessoa te traz um presente, por exemplo, uma récia de alho. Nossa, que presente é esse louco, né? A pessoa me trazer um alho para mim. Que seja, eu não gosto de alho, é horrível, tá? Que seja, né? Pega de bom coração, agradeça, dê um sorriso, receba de coração aberto. Muito provavelmente aquele alho você vai precisar para fazer alguma coisa depois, ou um chá, às vezes nem comer, às vezes vai precisar de fazer um chá, vai precisar doar também para alguém que vai bater na sua porta, ou quando você vai encontrar, você vai pensar, puxa vida, uma récia de alho eu tenho em casa, acabei de receber isso, olha, espera aí que eu vou trazer para você. E dá para... Às vezes você é essa ponte que está sendo criada. Então, receba o presente, né? Assim como você também vai poder dar um presente para alguém um dia, sem nenhuma intenção. É de coração aberto. Isso sim são gestos de amor, gestos puros,
sem barganha, sem comercialização espiritual, vamos dizer assim. Deus, né, e Jesus desceu aqui na Terra e nos mostrou fisicamente que era para o homem ver como que a coisa funcionava. Porque até então Deus mandava as mensagens, né, lá os mandamentos, né, mas de forma abstrata. Então chegou um momento que o homem tinha que ver aquilo, né? E Jesus apareceu para mostrar como que a coisa funciona na matéria, como que a coisa funciona no dia a dia, como você tem que fazer, né? No mano a mano ali, né? Então, em nenhum momento Jesus pediu nada em troca, não tinha conta em banco, não tinha malas que ele arrastava de dinheiro, de ouro, de moeda, de nada, de bens, nada. Bons panos, boas roupas, não. Ele era simples, viveu simples, né? E assim ensinou os seus discípulos a explicar para frente, né, todo esse mérito da pureza do sacrifício espiritual, que é simplesmente nada, só amor, amor e amor. Então, nem sacrifício de homens, né? Quantas religiões aí do passado sacrificavam homens, né? Mulheres virgens, para crianças. Hoje ainda, né? Temos às vezes notícias macabras de alguém que a polícia desmantelou lá um lugar que fazia sacrifício de criança, que era uma seita religiosa, né? Então, isso está fora dos padrões de Deus, totalmente. Então vamos elevar nosso pensamento sempre a Deus e a Jesus, abrir nosso coração para o bem, para o amor maior, né? E dar também esse presente que nós podemos, que é o amor, que é a atenção, que é o acolhimento. Graças a Deus. Os propósitos de uma vida são dadas a rigor. Os propósitos da sua vida são dados com louvor. Pela Mãe dos necessitados, pelo Irmão maior do Espírito, Deus nosso Pai vos acolhe na sua missão. Graças a Deus. Bom dia, meus filhos. Eu feito bem fazer um pezinho nessa cara do nosso Senhor Jesus. Oh, meus filhos, tem gente que põe a cabeça no sacrifício. Acha que um punhado de farofa na beira da estrada vai resolver os problemas de uma vida toda. Mas que troca é essa? Meu filho, é mais fácil levar a farinha para casa e fazer com ovo. Vai te nutrir, vai fazer bem para você. Ei, mas vamos pensar mais, filhos. Olha, o que nós pedimos para vocês sempre foi assim, sempre pedimos, é oração. Mas não é uma oração para nós, é oração para vocês. É oração reflexiva, é oração para você pensar nas coisas boas. É para você orar para as coisas boas vir até você. Porque quem precisa do auxílio, quem precisa do sacrifício da oração, de tomar um tempinho, de se fechar os olhos, se concentrar, são vocês. Quem está do outro lado, filhos, tem os trabalhos dos mentores, de acolhimento, de ajuda, de resgate. Esses espíritos, eles precisam de luz, de espírito bom perto do lado deles.
Eles não precisam comer mais nada, eles não precisam beber mais nada. Eles são espíritos. Ficam vocês uma semana sem comer? Ficam vocês uma semana sem beber? Pois é, meus filhos. A máquina da matéria precisa do combustível para funcionar. Ao invés de você gastar o seu pataco comprando as coisas, para os outros ainda fazer as coisas, que nem é você que faz, investe naquilo que você gosta, naquilo que te faz bem, naquilo que vai renovar a energia interna sua. Porque essa energia sendo boa, vai ser boa para quem estiver perto. E eu não estou falando só dos encarnados. Porque energia boa afasta os ruins. Assim como a energia, se for ruim, afasta os bons. Então, meus filhos, tem que ter energia boa para atrair aquilo que é bom. E tem que ser bom para vocês. Porque vocês estão na matéria. Você se sente judiado. Você que tem que limpar a tua ferida. Os outros vão só se aproveitar, filhos. Na matéria, se aproveita de você para tirar da tua bondade uma necessidade que você já tem, muitas vezes. No espírito, eles vêm para aproveitar da energia baixa que você está, de desilusão, de doença, de negativismo. Mas tem uma legião de espírito que adora isso, que se alimenta disso, se sente bem assim. E se você produzir cada vez mais esse tipo de energia, cada vez mais irmãozinho afim vai ter do teu lado. Então, meus filhos, vamos falar de novo com vocês. Troca o pensamento, alivia o coração, faz leitura que precisa para entender esses processos tudo. Porque para nós já é muito fácil. É coisa de dia a dia nosso. Mas para vocês, que tem tanta distração, concentra um pouco mais. Concentra um pouco mais para ler essas informações. Que aí você vai ver que a cura vem. Não é só a cura da ferida. É a cura do espírito, da alma leve, que vai fazer você ficar mais leve. E você ficando bom da cabeça, bom do coração, aliviando as tensões, as doenças vão embora. Aliás, meus filhos, as doenças nem chegam perto. Porque sabe o que é doença, filhos? A doença aparece ou porque tem muita energia negativa acumulando. Sabe quando a gente vai passar um café? O pozinho, olha bem para ele. Ele é pitiquinho, pitiquinho. O pozinho do café. Aí vai deixando ali no coador e não lava não. Aí no outro dia faz outro café. Fica aquele pozinho pititinho ali. Aí faz outro café. Fica mais um pozinho pititinho. Chega uma hora, meus filhos, é tanto pozinho que não passa mais nada. Aí aquele café gostoso que você ia sentir na boca, não passa. Porque tá com aquelas coisinhas tudo entupindo ali. Ou se passa, aquilo que passa com sabor estragado, porque aquele pozinho que devia estar no lixo, tá ali. Acolhendo a água nova, que devia fazer café novo e tem café velho, com sabor estragado. Você vai lá e bebe, porque é aquele que passou. É aquele que passou no pano.
Meus filhos, tá vendo? São umas coisas simples que vocês têm que se atentar. Nós vem aqui para puxar a orelha de vocês também. Vocês são tudo nossas crianças. Vocês são pequenos, que nem os pequenos. Porque vocês aprendem cada dia um bocadinho mais. Porque vocês têm que aprender. Mas é aprender e reter com vocês, absorver. Não é só para ouvir de um lado e sair do outro. Mas, meus filhos, a vida é assim mesmo, viu? É um mar de aprendizado, é um caminho, às vezes, difícil. Mas não é impossível. Nada é impossível, filhos. Mediante a mão de nosso Pai. Vocês ficam tudo com as bênçãos do nosso Senhor Jesus e as glórias do Pai. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.